Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez do nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, no Líbano, em toda a Europa, na Noruega, na Suécia, em Luanda, na África, no Azerbaijão e o lugar mais distante que nos assistem é em Perth, na Austrália. Nesses lugares todos, quando o programa acaba, chegam os WhatsApps comentando. Então eu fico todo feliz porque a nossa audiência é mundial. Tá? E na época daquela Copa do Mundo na Rússia, o pessoal nos assistiu lá na Rússia. O nosso programa tem um apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, neuroclínica, neurocirurgia e principalmente neurointervenção. Neurointervenção é quando trata as coisas pelos catéteres, lá dentro do cérebro, capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E a convidada de hoje. A convidada de hoje, ela está me devendo esse convite faz alguns anos, talvez. Tá? Ela é a minha amiga de longo tempo mesmo. É a doutora Tereza Cristina de Brito Azevedo. A Tereza Cristina formou na UEPA em médica em 92, já tem um tempinho bem grande. Ela fez residência no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, em clínica médica, hematologia, depois ficou lá. E quando voltou para Belém, hoje faz parte do Serviço de Hematologia do Hospital Filloyola e do Hospital Barros Barreto. Mas o importante é que a Tereza Cristina é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará. Como nós somos amigos, eu sou o Eduardo e você é a Tereza, tá? De longo tempo, né? Com certeza. Com certeza, Tereza. Tereza, super obrigado por você ter vindo, tá? E a pergunta 1, qual a função do Conselho Regional, dos conselhos regionais no amplo sentido? A função do conselho, ele tem a função cartorial, que são as inscrições, a pessoa jurídica, a pessoa física, fiscalizadora, né, que a gente tem que fiscalizar onde tem a parte da saúde, nós temos que fiscalizar. Nós temos a educativa e a judicante. São as funções do CRM. E nessa tua gestão, o que é que... Eu fui conselheiro nos anos 90, tá? Era a gestão do Antônio Oliveira, né? Naquela época. E de lá para cá mudou tudo, né? Eu me lembro que naquela época, para entrar no conselho, nós tivemos que estudar o Código de Ética Médica, que era novo naquela época. Tá? Mas eu vou te perguntar isso daqui a pouco. Me conta uma coisa. Na tua gestão, o que é que mudou no conselho? A gente aproximou mais um médico, principalmente o médico jovem. Então, nós temos Congresso do Direito Médico, que foi criado na minha gestão, Direito Médico, aproximando também a parte jurídica, né, os advogados, para discussões. Aproximamos também com convites com o pessoal do Conselho de Farmácia, já tivemos até discussão sobre receituário, a letra ilegível do médico, e com o pessoal da Odonto. Então, a gente já fez podcast com eles, e é muito importante essa troca de informações. Mudamos a sede, a restauração que teve, principalmente a galeria dos presidentes, que passou para baixo, ali na sala de recepção. Mas foi assim, nós temos um auditório agora fantástico. E nós vamos agora, a parte já está na fase de restauração, o auditório e a plenária. Puxa, que legal. Também eu passei por lá, tudo novo, né? Quando foi que surgiu o prédio novo? Só por curiosidade.
tem em torno de 30 anos, o prédio novo, né? E aí precisava dessa reforma que foi feita na parte de baixo e agora a gente conseguiu para fazer o auditório e a plenária, a reforma. Para ti que vive esse momento dentro do Conselho, o que tem de urgente em termos de atualização para os conselhos? Temos agora a situação de outras áreas adentrarem, né, na área médica, né? O odonto fazendo a parte da cirurgia plástica, né, a rinoplastia e dando muitas intercorrências. Então, a gente está em defesa das especialidades. Tivemos também com a dermatologia, justamente os botox, feito aí por pessoas não capacitadas e ocasionando até a óbito, né? Então, essa é uma das coisas que a gente está, junto com os colegas, fizemos documentos, encaminhamos também, o CFM está em discussão essa situação, inclusive que teve até prisão em outros estados, porque teve óbito e também lesões irreversíveis de situações feitas, que era para ser feita ou por dermatologista ou por cirurgião plástico e não foi feito. Tereza, uma questão assim diferente. Eu sou um médico raiz, do tempo que a gente tinha que atender todo mundo. Um dia desses eu perguntei num grupo de médicos assim, no avião eu atendo todo mundo. Tem um que falou assim, eu nem respondo. Eu achei estranho. Eu achei estranho na reunião. Quantas vezes eu atendi em Mosqueiro, na praia, no clube, em tudo quanto foi lugar. O médico está aqui. Eu atendi um paciente no metrô de Paris, que desmaiou lá no meu lado, né? Então, na minha cabeça, o médico está ali, ele é médico, ele não deixa de ser médico. Ele não 6 horas da tarde, ele não deixa de ser médico e vai para casa. Então, tinha um lado muito grande de cobrança, de propaganda, no sentido médico. Não podia fazer propaganda quem não tivesse título, aquela coisa toda. E aí, hoje, com a internet, todo mundo faz. O que é que a gente pensa como conselho? A publicidade... Isso preocupa. A publicidade, a gente tem o setor, que é a CODAME, que fica de olho, né? E, se for necessário, a gente vai até o local, em loco, né? Pela fiscalização. Se o colega está anunciando especialidade que ele não tem, nós fazemos um comunicado, pedimos para ele anexar em 48 a 72 horas, registrar quem não se encontra aquela especialidade dele. Por exemplo, ele está ainda como generalista e ele precisa registrar. E a gente dá um prazo. Ele não registrou, a gente entra em contato, né? E a gente faz uma convocação do profissional junto com a nossa assessoria jurídica, né? E pontuamos para ele que ele não pode anunciar o que ele não tem. Se ele não tem registro de qualificação de especialidade, ele não pode anunciar e que ele deve retirar. E se ele tem pós-graduação, tem que ser em caixa alta, que ele tem pós-graduação, tá? Anunciar, mas ele não pode dizer pediatra, né? Cardiologista, não. Se ele não tem a especialidade, ele vai dizer que ele tem pós-graduação em pediatria, mas ele não pode dizer que ele é pediatra. Isso é muito importante. Eu fico te perguntando até em termos de Brasil, tá? Um dia desses eu peguei, a gente pega o celular toda hora, né? O celular na mão, e alguém dizendo, olha, se você toma um remédio para diabetes, tipo metformina, você está louco, porque eu que sou um especialista em diabetes, aí eu fui procurar, o cara não era nem médico. Não era nem médico, falando isso em termos mundiais, porque a internet é mundial. Como fica esse tipo de coisa? Nós temos a busca ativa, né? A gente faz a busca Isso ativa. É do Conselho Federal ou é só regional? Não, todos os conselhos têm a sua busca ativa, tá? E tem as denúncias que vêm. Então, teve um caso recente em Altamira. Foi colocado que veio a denúncia que a pessoa era médica, né? E estava fazendo o procedimento estético numa farmácia. Aí nós fomos fazer a busca, não era uma farmacêutica, não tinha nada a ver com médico. Então aí nós encaminhamos para o Conselho de Farmácia. Então a gente sempre vai buscar primeiro para poder a razão e se aquilo
é verdadeiro, né? Então, sempre tem esse respaldo e a gente tem um respaldo jurídico. Certo. A gente não faz nada sem o respaldo jurídico. Correto. Então, agora me preocupa esse mundial. Todo dia tem alguém... Todo dia. Todo dia alguém anunciando uma cura de alguma coisa. Infelizmente, né? A gente tem pessoas que eu digo que estão mais para o mal, né? Porque ele vende, né? Virou um comércio. A medicina virou um comércio nesse sentido para eles, porque isso dá rentabilidade. E as pessoas querem ouvir aquilo que ele realmente está dizendo, não o que o médico diria, né? De você fazer uma dieta, de você fazer uma atividade física. Então, é mais fácil ouvir aquilo, que é o que eu quero ouvir, do que seguir os cuidados médicos do especialista, né? Se tratando da diabetes, né? Que a gente sabe o que tem de danos, né? E danos irreversíveis. Então, é muito mais fácil eu ir para a internet ou para o Dr. Google, né? Como a gente chama. Mas isso, eu fiquei curioso dele falando assim, comentando como se uma coisa que é consagrada não funcionasse porque ele era a autoridade da área e ele não era nem médico. Né? As fórmulas também que tem de emagrecimento, né? Se você for ver, tem vários lá dizendo que ele é doutor e quando você clica não tem nada de medicina lá. Né? É complicado. Complicado, é muito complicado mesmo. E em relação à educação continuada, na minha gestão, nós fizemos, na minha gestão que eu estou falando, na época que eu era conselheiro, nós fizemos vários eventos, foi até fora de Belém, em que a gente queria falar de ética médica. Como o médico não vai para reunião de ética médica, o Alfredo teve a ideia na época, o professor Camilo Viana ainda era vivo, a ideia de fazer o seguinte, vamos fazer um curso de medicina, tá? Eu falava de infarto, outro falava o Pardal falava de picada de cobra, e entre cada 2 aulas entra alguém falando do código de ética, tá? Eu me lembro que uma vez era o Pardal, o Arias, que falava do código, depois vinha eu, tá? Que era para a gente não perder a plateia. Nós fizemos isso, que eu acho que em São Miguel do Guamá, em Castanhal e em Santarém. Eu lembro que nós fomos o conselho todo foi. Na época ainda tinha o Mesquita, todo mundo. O Mesquita vive até hoje em Santarém. Isso. Né? E tudo, o responsável chamava Telmo. Delegado. Ainda deve existir. Tem sim. Mas, como o nosso primeiro tempo está acabando, por incrível que pareça, a gente vai falar da educação continuada já, tá? Turma, só um instantinho que a gente já volta, tá? Com essas informações da Tereza. Aliás, a Tereza vai ganhar uma cadeira cativa, porque não vai dar para a gente conversar tudo hoje que eu estou pensando, tá? Já a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Voltamos nessa conversa maravilhosa de super informação de medicina com a presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará, a doutora Tereza Cristina, minha amiga. Não, é verdade mesmo, né? Nós somos amigos há muito longo tempo. Cristina, educação médica continuada. Essa é uma preocupação de todo mundo, tá?
Nós fazemos a educação médica, principalmente onde tem as delegacias. Então, Marabá, Santarém, Altamira. A gente leva a parte da publicidade médica, a bioética e discussões. Agora a gente vai ter, já tem estudo para a gente fazer os cursos de radiologia, para dar, porque o nosso delegado em Santarém é radiologista. Em Altamira é uma pediatra. Certo. Então, a gente leva, dependendo das demandas. Tem as demandas do que é prontuário médico, atestado de óbito. Nós levamos também aos hospitais, principalmente os hospitais militares são os que mais solicitam, né? Em relação ao período plantão, saída do plantão antes da hora. Então, solicito e a gente faz as palestras. Isso é mega importante, porque tu citaste um monte de itens que o pessoal não aprende na faculdade. E que é importante no nosso dia a dia como profissional. O pessoal não aprende na faculdade. Né? Fizeste uma coisa que, assim, era... Não sei agora, mas aqui em Belém era um absurdo. Era a troca de plantão. Que o plantonista da manhã saía antes de acabar e o da tarde chegava depois de chegar. Né? Isso dá um problema muito grande, né? E agora, esse ano, a gente implementou também a bioética para os estudantes, né? Do 7º semestre em diante, para eles poderem participar e ter a noção, porque realmente, como você disse, a faculdade não dá essa parte e eles ficam muito perdidos, né? E aí a gente está trazendo também o estudante para dentro do conselho. Eu sempre, desde quando eu assumi, é a casa do médico. Na hora que a gente vai fazer a entrega das carteiras, eu saúdo os colegas e digo que eles precisam estar mais próximos, que é a casa do médico. Não, é incrível. Os alunos falam no CRM. Antigamente, ninguém falava, ninguém tocava no assunto. Né? O CRM é depois. Não, e o que é o CRM? Não sei, é um negócio que pune os médicos. Que cobra anuidade, né? Cobra anuidade e pune os médicos. Eu lembro, alguém falando para mim assim, um exemplo comum. Eduardo, esse negócio aí tem que pagar, igual o CRM, não tem jeito, tem que pagar. É algo equivocado, né? Os colegas têm que entender que nós estamos para a sociedade. Então, quando existe uma denúncia, tem que ser apurada. Certo. Né? Então, seja ela vindo do Ministério Público, seja ela vindo de algum paciente ou da própria sociedade, certo, tá? Que está se sentindo lesada, tem que ser apurado. E 82% são arquivadas. Então, a gente apura, porque a gente tem que dar satisfação à sociedade. Com certeza. O Conselho tem que dar essa satisfação à sociedade. Com certeza. E desafio em termos de saúde pública? Muito difícil, viu? As nossas estruturas dos hospitais públicos estão sucateadas. Eita. Sucateadas. Precarização da medicina está muito grande. A gente vai nas UBSs sem as mínimas condições, com infiltração, cheiro de mofo, não tem medicação, o paciente volta sem a medicação, UPAs, idem, também sem condições, atraso nos salários, né? Depois que entraram essas OSs, e aí eles ficam perdidos, porque são todos recém-formados, querem trabalhar, tem uns que vieram de faculdade particular, tem que pagar, então tem muita dificuldade. E agora, as 2 últimas vezes que nós fizemos, foi o pronto-socorro da 14 e o pronto-socorro do Guamá, sem as mínimas condições de estar funcionando, nenhum dos dois. Puxa, Tereza, agora... Sem as mínimas condições. Faltando medicamentos básicos. Hoje eu tenho antibiótico, amanhã eu não tenho. Não tem lógica isso. Eu não tenho... o pronto-socorro da 14 é para atender os infartos, mas eu não tenho trombolítico. Eu não tenho um Clexane. Meu Deus. A última agora não tinha seringa de 3 ml. Não tinha soro de 100 ml para fazer a diluição das medicações. Aí eu usava de 500, desprezava 400 para usar 100. Eita, e lá vai desperdício. Desperdício. O tomógrafo está quebrado até hoje. Aí superlota o do Guamá. Aí pacientes no chão. Então, são situações inadmissíveis. Paciente internado, paciente em observação na sala de injetáveis.
cheios de pacientes para fazer medicação, aí paciente na maca internado, um com tuberculose e o outro em observação com miíase pela traqueostomia. Aí por aí você tira a precarização que está da saúde, tanto na parte municipal como no estadual. Tereza, o que é que o Conselho pode fazer? Além de tu estar me contando isso, para que a população tome conhecimento. Nós fazemos a fiscalização, tá? E encaminhamos para os órgãos competentes. Então, vai para a Vigilância Sanitária, vai para o Ministério Público, vai para o Conselho Federal de Medicina, vai para o diretor do local que está sendo fiscalizado e encaminhamos, se for necessário, também para o Corpo de Bombeiros, se a gente vê que tem problemas elétricos, tá? Que tem risco de acidente, então a gente encaminha também para o Corpo de Bombeiro. É o que fizemos agora, a última vez, porque a pior saúde que está é a municipal. Está em calamidade, ela está no CTI. A saúde municipal está no CTI. Os pronto-socorros são do município, né? São do município. Então, é isso que preocupa. As UPAs também. Não, tu acabaste de falar uma coisa que a gente sabia que era real, mas alguém precisava dizer. Então, tu estás dizendo. E a sensação de impotência, porque você fiscaliza, né? É muito grande. Você não sai feliz dali, não. Você sai com uma tristeza que aí você vê aonde está sendo aplicado o dinheiro da saúde. Que é sempre muito, né? É. Como está sendo aplicado, porque você não vê. Né? Então, essa sensação de impotência que o médico sai com a frustração, né? E colegas dizendo, olha, está 3 meses atrasado, mas ele está lá. Mas o que adianta ele estar lá e não ter a medicação? Esse é um problema. Então, a frustração dele é muito maior, né? E são jovens. Então, eu fico pensando, como é que vai sair mais tarde a parte mental desses profissionais, desses colegas jovens, né? Me preocupa. Tanto que a gente está fazendo também nossos cursos de saúde mental, trazendo, porque o índice de suicídio na classe médica está aumentando. Isso era uma coisa preocupante na minha época, imagina agora. Imagina agora. Tereza, como o nosso tempo é curto, vamos lá. Escolas médicas. Eu sou professor de medicina, tu convive no hospital universitário. Eu sou também, eu sou do CESUPA. Do CESUPA. Escolas médicas. A sensação é que está tendo escola demais. Tá? E a preocupação é como treinar essas pessoas. Eu sou um eterno preocupado com isso. Tá? Eu é que eu me considero um médico raiz, tá? Um médico clássico, que segue tudo, que eu nunca desligo o meu celular, tá? Porque eu sou um cardiologista, alguém pode passar mal, tá? Todo mundo sabe meu telefone, todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo sabe o que eu faço, e eu sou desse tipo, eu paro o carro na rua para ver o acidentado, coisa que ninguém faz, mas eu acho estranho que ninguém faz. E a minha preocupação com o excesso de escolas médicas é a maneira de ensinar agora. Porque o pessoal não tem hospital, não tem prática. Como é que você vai sair? Fizeram uma prova, o CRM de São Paulo fez uma prova uns 6 ou 7 anos atrás, que a metade dos médicos não sabia medir a pressão. E 70%, a turma que acabou de formar lá, e 70% não sabia fazer um diagnóstico de infarto do miocárdio. Então, essa coisa preocupa, porque, na minha idade, essa turma vai cuidar da gente. Me preocupa também. Na minha idade, essa turma vai cuidar da gente. E aí, como fica? Qual o CRM, o Conselho Federal, né, com esse excesso de escolas? Né? O posicionamento, a gente tem essa preocupação, né? Só que parte do MEC, né? Essa abertura excessiva de escolas nos preocupa muito. Tanto que agora já está passando no Senado, né, a discussão de ter o exame de proficiência, né, para ver... Igual dos advogados. Igual dos advogados, justamente. Então, a qualificação, porque está tendo muita abertura de escolas médicas, mas não tem o hospital-escola. Então, aonde eles vão fazer o treinamento? Aonde eles vão fazer
aplicar o que aprenderam nesse modo PBL. Então, como que eles vão colocar, né? Hoje a gente vê só o BS, mas a gente não vê o estudante dentro do hospital. E a gente tem que ir para o hospital. Eu fui rata de hospital. Eu fui desde o 2º ano. Não, nós. Fui até o 5º ano, porque o 6º ano, como era estágio já, e eu saí. Mas não me arrependo. Tirava plantão, não recebíamos nada, mas o receber não era financeiro, mas era conhecimento, né? Então, isso era muito importante. E a vivência, tanto quando eu fui para São Paulo, o Santa Marcelina adorava os paraenses. A Escola Paulista também, quando eu cheguei lá. Porque tocava. A gente fazia tudo. Ele dizia assim, né? Ele toca. Então, a gente não tinha medo, porque a gente já tocava no paciente, a gente examinava o paciente, né? É isso. Hoje se fala muito de humanização, mas eu vejo da boca para fora. Não né? tem mesmo. Qual é a tua humanização? A tua humanização é você ouvir o paciente, é você tocar no paciente, é você examinar o paciente. Hoje em dia, o especialista já chega, pergunta o que é que o paciente tem, é dito, ele não examina e sai. Isso preocupa, Isso né? é muito sério. Isso preocupa. Então, como que você vai saber? Você não examinou o paciente. É muito sério. Né? Então, mas eu acho que é isso. Falta a gente voltar. Eu também sou médica raiz. No avião, sempre pergunto, tem algum médico? Eu vejo que todo mundo fica em silêncio, eu levanto, né, e vou. Mas eu bom. Eu uso o tempo todo com aparelho de pressão, oxímetro. Não, isso então eu tenho que fazer o kit. Vai o tempo todo na mochila, porque a Beth, minha mulher, sempre diz, vai lá. Eu nem espero terminar. Eduardo, vai lá. O cardiologista és tu. Pode nem ser coisa séria. Mas olha, Tereza, o nosso tempo está acabando mesmo. Eu vou te dar uma cadeira cativa no programa, tá? Porque cada vez que você vier, a gente vai discutir um desses detalhes, que hoje eram muitos. Faltou um monte de perguntas que eu tinha para fazer para ti, tá? Mas super obrigado por você ter aceito. Você já sabe que agora é tranquilo, né? Só chegar e a gente vai programar. Eu vou te programar sempre, tá? Igual a turma do Evandro Chagas, do Emílio Gueldi, do CB da universidade, tá? Eu quero que cada vez nós vamos definir um assunto para nós discutirmos aqui de super importância para a sociedade, como nos programa de hoje. Dedica o programa. Obrigado. Quero dedicar à classe médica, né? E que ela fique atenta, porque apesar da tecnologia, não perdeu que você tem que examinar, você tem que coletar a anamnese, examinar o paciente, você ter uma impressão diagnóstica. A tecnologia está aí para complementação, ela é complementar. Então, eu dedico à classe médica e que ela cresça mais e seja respeitada, valorizada profissionalmente, né, que está precisando pelos nossos órgãos competentes. E obrigada, Eduardo, por dar esse espaço ao Conselho Regional de Medicina. A gente que agradece para que os colegas saibam o que é um conselho e qual é a atuação dele dentro da sociedade. Obrigado, é isso mesmo, Cristina, isso é de verdade. Tereza Cristina, minha amiga. Nosso programa acabou, pessoal. Nosso tempo acabou. O programa foi dedicado à classe médica, que precisa aprender tudo que a Cristina falou aqui hoje, até porque muitas das coisas que ela falou não são ensinadas na Faculdade de Medicina. Colegas, o programa foi para nós, eu estou incluído no grupo. E para toda a sociedade que toma conhecimento do que acontece. Turma, uma semana iluminada para todos. Até domingo que vem e a Tereza volta. Tchau. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.